Encontro com Fátima Bernardes. Oferecimento Crefisa. Tenha dinheiro na hora. Contrate pelo site ou baixe nosso aplicativo. Boa tarde, vamos aos destaques de hoje do Jornal da Tribuna. Começando com os caminhoneiros que fazem protesto no acesso para Alemoa. Tem congestionamento por lá, a gente vai falar ao vivo com as informações para atualizar se a situação já melhorou por lá ou não. Tem também a conquista da medalha de ouro de Rogério Sampaio na Olimpíada de Barcelona, que está completando 25 anos. Leonardo Zanotti. Aqui na Academia do Campeão Olímpico Rogério Sampaio, em Santos, grandes amigos se reuniram para relembrar aquela inesquecível conquista no dia 1º de agosto de 1992 em Barcelona. Ok, Léo, daqui a pouco a gente volta e a lei que regula o lixo limpo em Santos está completando um mês. Será que está dando certo? A gente vai saber daqui a pouco. O Jornal da Tribuna está no ar. Hoje, um dos momentos mais marcantes do esporte brasileiro completa 25 anos. É a conquista da medalha de ouro do judoca Rogério Sampaio na Olimpíada de Barcelona. É claro que tem festa para comemorar essa grande conquista. A gente vai até a Academia do Rogério falar com o Leonardo Zanotti, que está por lá. E aí, o que está previsto para essa comemoração de hoje, Léo? Boa tarde. Boa tarde, Tony. Boa tarde a todos que acompanham o Jornal da Tribuna, primeira edição. Evidentemente que os amigos se reuniram aqui na Academia do Campeão Olímpico Rogério Sampaio justamente para celebrar essa data. Vou pedir para o pessoal, por favor, se aproximar aqui ao vivo do Jornal da Tribuna, primeira edição. Primeiramente apresentar, temos o Uno, grande amigo do Rogério há quase 40 anos, Marcos Daldi, o Pablo Covas, quem emprestou o kimono para o Rogério lutar em Barcelona, Bruno Mendonça, o Bruninho, seu Feijó também que participou da preparação, Daniele Zangrando que também é judoca e se inspirou na conquista de Rogério Sampaio, o Ivo Nascimento que toca toda a estrutura aqui do Rogério Sampaio com a revelação de novos talentos e começar aqui conversando com o Uno. Uno, é uma conquista que tem que ser comemorada. O Rogério mesmo falou hoje cedo com a gente e disse que todo dia 1º de agosto é um dia para ser lembrado. Realmente é um dia muito marcante para a vida dele. E tem que ser comemorado mesmo. E é muito especial, você já conseguiu falar com ele hoje, dar os parabéns como sempre? Nós falamos agora de manhã, ele estava embarcando para Brasília, mas conversamos e aproveitei para dar os parabéns para ele. Você, na verdade, também coordena um projeto encabeçado pelo Rogério, que é o Educando para a Vida. Quantas crianças vocês atendem? Porque um grande sonho do Rogério é lá manter o sonho dessas crianças terem um kimono, uma coisa que ele não teve quando foi para as Olimpíadas, e também ter uma estrutura para poder treinar. Hoje em dia nós beneficiamos através desse projeto com 500 crianças, entre Santos, São Vicente e Cubatão. Valeu, vamos conversar um pouquinho também com o Marcos Daldi, grande amigo de Rogério Sampaio. É muito legal poder participar de uma homenagem a um grande campeão olímpico, né? O único campeão olímpico da nossa região e que merece, foi também o único medalhista de ouro no individual, né? Tivemos uma na natação, uma de prata e também o vôlei, mas o único no individual, ouro naquela Olimpíada, foi muito marcante, né, Marcos? Com certeza, 25 anos atrás, então relembrar isso serve até de estímulo para os que vieram, que estão vindo e que estão praticando e que também não conheceu o Rogério e não viu a trajetória dele. Acho que é um momento que vai trazer à tona de novo isso até para o esporte e para o Rogério. Com certeza é gratificante, né, para todos nós. Né? Vamos ouvir aqui o Pablo Covas, tem uma história muito legal. O Pablo emprestou um kimono que na época era exigido pela confederação, o Rogério não tinha condição financeira, você que emprestou e de certa forma tem essa história para contar para todos. Afinal de contas ele lutou com o seu kimono lá e deu um pouco de sorte. Né? Sim, sim. É que, na verdade, naquela época não tinha tanto incentivo ao esporte como tem hoje, né? Uma estrutura muito melhor hoje, o judô, né? Então, eu tinha patrocínio, acabei emprestando para ele e fiquei muito contente de poder ajudar ele de certa forma, né? Valeu, muito obrigado ao Pablo também. Muita gente aqui querendo falar. Vamos falar com a Dani, que tem que levar a filha na escola, vai dar uma palavrinha aqui pra gente. Ô, Dani, você também ingressou no judô, graças ao que viu também o que o Rogério fazia. Você tinha 9 anos de idade, pôde ver aquela conquista e ganhou motivação para poder chegar onde você chegou também. Pois é, lembro como se fosse hoje, a gente estava numa competição no Brasil Futebol Clube, Pablo lutando, Daldi, enfim, todos nós, e a competição parava a cada luta que o Rogério entrava, pisava no tatame em Barcelona, e a gente
ficava ali torcendo. E foi um dia muito emocionante, que tem que ser muito comemorado, porque entrou para a história do judô nacional e mundial, né? Então, hoje, inclusive, a minha filha pediu para fazer judô aqui com o Sensei Ivo, com o tio Ivo, na verdade. Então, é como o Daudi falou, né? Para as crianças que não viram a história dele, a trajetória, é uma oportunidade de relembrar. Aí está então Daniele Zangrando, o Ivo, temos também o Feijó, o Bruno Mendonça. Vamos esperar um pouquinho que daqui a pouco no Tribuna Esporte eu volto com outras entrevistas para contar um pouquinho mais dos amigos de Rogério Sampaio nessa grande conquista, os 25 anos da medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Barcelona. Tony. É isso aí, Léo, e mande os nossos parabéns aqui do Jornal da Tribuna, pessoalmente ao Rogério Sampaio. Aquele abraço. Vamos mudando de assunto, falar dos caminhoneiros autônomos. Eles estão parados em protesto, principalmente contra os preços dos combustíveis. E eles pararam uma faixa da pista de acesso a Lemoa, onde ficam várias empresas que dependem dos caminhões. Está fechada. Então, lógico, tem congestionamento. A gente vai ao vivo com a Marcela Pierotti. Além dessa bronca dos preços aí com o diesel, quais os outros motivos que levaram os caminhoneiros a fazer esse protesto, Marcela? Boa tarde. Oi, Tony, muito boa tarde para você, boa tarde a todos. Eu já vou falar sobre essas reivindicações, mas antes eu quero mostrar para vocês como está o viaduto da Lemoa, nesse momento. Olha só, a gente vê uma das pistas tá bloqueada, que tem esses caminhões aqui, né, paradinhos. Desde cedo eles pararam por volta das 6h30 da manhã e até agora, tudo pacificamente, pelo menos por enquanto, e a do lado está liberada para os veículos passarem. Os caminhoneiros estão aqui reunidos ao vivo no Jornal da Tribuna, primeira edição. Como você falou, Tony, tem aí essa reivindicação, né, do aumento dos impostos sobre os combustíveis, sobre o etanol, o diesel, a gasolina, mas eles também pedem maior reforço na segurança, viu, das estradas. Pedem ainda que seja aprovado um projeto de lei, né? Também importante para a categoria, que vai determinar o frete mínimo para que possa ser negociado, né? No caso, o transporte da carga, né? O frete nada mais é do que isso, o que se paga para o caminhoneiro para que ele faça o transporte da carga. E segundo os caminhoneiros, não existe um valor mínimo. Isso é negociado com o empresário. Então, se esse projeto de lei for aprovado, vai existir então esse frete mínimo. Eles também falam sobre a aposentadoria deles, eles querem uma aposentadoria especial por causa de todos esses riscos que eles passam nas rodovias, e falam ainda sobre o preço do pedágio nas rodovias paulistas, em especial, que eles não concordam. Vamos ver o que o pessoal conversou com a gente hoje de manhã. Nós estamos indignados com o aumento do óleo diesel, né? Eles cobram da gente o eixo erguido, né, que é errado também. E também nós estamos tentando aprovar um projeto de lei para poder estar, no caso, o preço mínimo cobrado pelo frete de viagem. Também para a gente é importante, que hoje cada um paga um preço, né, e o caminhoneiro que sofre. Segurança também é uma falta de estacionamento hoje, deixa que os caminhoneiros parem os caminhões na rua, e os caminhoneiros são roubados, roubam bateria, roubam óleo diesel, sem contar que esse ano já morreu 2 caminhoneiros por falta de segurança parando seus caminhões nas ruas. É uma manifestação pacífica. Passiva, uma manifestação passiva. A população não vai sofrer, os ônibus vão ter acesso, os carros pequenos vão ter acesso. O que nós queremos é que a população não sofra esse reflexo. Para quem acompanha o Jornal da Tribuna, a primeira edição. Quem sofre é quem está vindo pela Anchieta, né? Em especial os motoristas, os caminhoneiros que estão saindo do interior, que estão saindo de São Paulo, de outras regiões do país, né? Que chegam pela Anchieta, enfrentaram congestionamentos aí de até 5 quilômetros, segundo a concessionária responsável pelo sistema Anchieta Imigrantes. Nesse momento, a nossa produção apurou e o congestionamento ainda existe, mas é de aproximadamente 2 quilômetros. A gente mostra para vocês como é que está a situação aqui na chegada aos terminais do Porto de Santos. A gente está bem no finalzinho aqui do viaduto da Lemoa, para as pessoas entenderem. Quando os caminhões chegam pela rodovia Anchieta, esse é o principal e único acesso, né, ao Porto de Santos, é o viaduto da Lemoa. Então o caminhão chega ali de outras regiões do país, chega do interior de São Paulo, entra nesse viaduto da Lemoa e vai desembocar aqui onde a gente está, na entrada do Porto de Santos, na entrada dos terminais. Aí tem 2 pistas, né? A gente vai mostrar de novo para vocês, olha.
tem 2 pistas ali na chegada do viaduto da Lemoa, na saída aqui para os terminais. A pista da direita foi paralisada logo cedo, por volta das 6h30 da manhã. E a pista da esquerda não, eles deixaram sempre liberada, eles chegaram a conversar com a polícia veio aqui desde cedo, a equipe está acompanhando desde por volta das 5 horas da manhã, quando esses caminhoneiros começaram a chegar. E continua então, a gente está vendo, até recebemos essa informação, continua o trânsito, né? A gente tem imagens da Ecovias aí, das câmeras, né, de monitoramento, vocês estão vendo ao vivo esse congestionamento que por enquanto é de 2 quilômetros, né? 2 quilômetros de trânsito por aqui. A gente continua acompanhando então essa manifestação que por enquanto, felizmente, é pacífica, sem confusão, apenas para chamar a atenção para o movimento, para essa categoria. Marcela Pierotti para o Jornal da Tribuna. Chegou a hora da bronca. Moradores do bairro São João Batista, em Peruíbe, entraram em contato com a nossa redação. Eles reclamam que apenas a rua principal do bairro é asfaltada, as outras são todas de terra, não tem calçada, tem muito mato sobrando por lá. Os moradores dizem que o local está abandonado. Nós cobramos, uma resposta da Prefeitura de Peruíbe, mas a resposta não foi nada boa não para os moradores. A Prefeitura disse que não há previsão de obras de asfalto nem de construção de calçadas no bairro São João Batista. A Prefeitura disse que não houve essa previsão no orçamento que foi feito no governo anterior. E o que pode ser feito agora é a limpeza do bairro. E a programação é que esses serviços sejam realizados de limpeza só em 20 dias. Bom, tem morador mandando foto para a nossa redação reclamando que há 2 meses o equipamento do raio-x do hospital da Zona Noroeste de Santos está quebrado. Segundo os pacientes, quando perguntam sobre o equipamento, os funcionários desconversam, afirmam que não há previsão para o conserto. Nós cobramos uma resposta da Prefeitura de Santos, que garantiu que o aparelho de raio-x do pronto-socorro da Zona Noroeste foi consertado na semana passada. Só que, nesse final de semana, teve um problema com a processadora que faz a revelação dos resultados. Então, segundo a afirmação da Prefeitura de Santos, os pacientes que precisaram de raio-x foram levados de ambulância para o antigo PS Central. Ainda segundo a Prefeitura, os técnicos responsáveis foram chamados e o equipamento foi consertado hoje de manhã. A lei que obriga a separação e a coleta de lixo reciclável em Santos completa 1 mês. A gente vai falar com a Nina Barbosa, que está numa ONG que faz a separação desse material coletado. Nina, boa tarde. Do balanço desse primeiro mês da lei, o pessoal está realmente se conscientizando, separando o lixo limpo? Boa tarde. Parece que sim, viu, Tony? Boa tarde para você, boa tarde a todos. A gente precisa da consciência de todo mundo, claro. A lei, ela obriga, mas parece que ela deu uma injeção de ânimo no pessoal, viu? A gente está aqui nessa ONG Sem Fronteiras, que faz trabalho de reciclagem na cidade de Santos, olha, e vai passar algumas dicas também para o pessoal, além de falar desses dados aí, da evolução em 1 mês de lei. Caixa de pizza, por exemplo, vem a pizza aqui na caixinha de papelão, que era uma dúvida que até eu tinha. Dá para reciclar? E se ela tiver sujinha assim, ó, com a gordura do queijo, será que dá? Esse cidadão aqui, olha, dá só uma olhada, comprou 50 quiches, que é aquela tortinha de alho poró. O quiche não sujou aqui a caixa de papelão. Dá para reciclar. A garrafa PET, será que a gente guarda assim, ó, descarta ela assim? Ou dá uma amassadinha nela? É até bom, né? Para jogar o estresse de lado, pega e amassa lá a garrafa PET. Eu estou com a Viviane, que é do Departamento de Meio Ambiente de Santos. Viviane, boa tarde. A gente está aqui nesse centro de reciclagem na Constituição, no Paquetá, em Santos. O pessoal trabalha bastante. Esse 1 mês de lei, a gente sabe que é obrigação, mas tem alguns bairros na cidade que estão até na frente do ranking, né? Sim, a Ponta da Praia, o Imbaré e a Aparecida foram os bairros onde houve mais adesão à reciclagem. Então, graças a Deus, estamos evoluindo. 50% dos resíduos aumentaram a coleta seletiva, então estamos de vento em polpa. A gente está vendo que o pessoal em casa, né, os estabelecimentos são grandes geradores desse material.
estão colaborando. Claro que falta muito, a gente está engatinhando ainda nessa questão. E a parte da Secretaria de Meio Ambiente e Poder Público, o que vocês estão fazendo para ajudar as pessoas a fazer o descarte correto? Então, a Secretaria está fazendo bastante palestras junto aos sindicatos, aos condomínios, aos grandes geradores, à população. A gente também tem na rua a estação ambiental, onde os nossos monitores vão até porta a porta e fazem distribuição das tirinhas, onde tem toda a divulgação do dia a dia de onde passa a reciclagem. Aumentar os números de viagens também, né? Sim, nós temos bairros que estão fazendo 3 viagens por dia de recicláveis, né? Então a população está começando a conscientizar e fazendo a sua parte. Tem novos pontos para receber esse material? Temos um ecoponto lá no Praia Mar, atrás do Praia Mar. Ele é particular, mas também tem parceria da prefeitura e começou faz uma semana e está dando certo também. A gente ainda não tem os dados, vamos esperar um mês para ver a evolução dele e a participação. A gente está vendo ali atrás o pessoal trabalhando, eles fazem essa coleta, uma cooperativa com 40 pessoas, viu? O pessoal vive da renda desse reciclável que é vendido. Agora vem aqui, Viviane, mostra pra gente, deixa eu passar pro outro lado. Dica que às vezes a gente acha assim, é bobagem não, a gente tem dúvida. A caixa do papelão de pizza, quando vem a pizza, dá para reciclar desse jeito aqui, sujinho? Não, dessa forma, sujo, nós não conseguimos fazer a reciclagem. Ele está contaminado de óleo, está sujo de óleo, está sujo de queijo. Então esse material não é reciclável. Já esta caixa, ela está limpa, né? Então esta caixa eu posso reciclar. Para não... É uma dica, né? Não ter problema, né, Viviane? porque a gente precisa de espaço também, né? A gente abre as caixas, dobram elas, que elas perdem o volume. Então fica mais fácil de estar guardando e durante uma semana, né? Que só passa uma vez por semana. E aqui, ó, as garrafas PETs, né? Que a gente sempre tem a mania de jogar no lixo, elas inteiras, a gente amassa elas para diminuírem o volume. Faz um exercício em casa, né? Aproveita, larga o estresse aqui, tudo. Manda a criançada também pegar e amassar a garrafa, porque assim é o que a gente chama de compactar, né? É importante porque as pessoas, elas otimizam o espaço, dá para guardar mais tempo em casa se precisar, até porque fazendo a higiene do produto que pode ser reciclável, dá para guardar em casa um tempinho, né? Sim, tanto fazer isso com as PETs, como as latas de alumínio, as embalagens de iogurte também. Outra dica é para as pessoas tentarem jogar essas embalagens sujas dentro da pia, enquanto estiverem fazendo a lavagem da louça. Aproveita a água. Aproveita a água, o sabão e já fazem a pré-lavagem dessas embalagens para guarda. Então é isso aí, gente. A lei é importante, ela foi colocada em prática, a gente tem que obedecer, mas mais do que isso, a gente tem que ter consciência, cobrar o poder público, claro, se a coisa não estiver funcionando aí na sua casa, no seu bairro, entre em contato com a gente, que a gente dá um apertão aqui na Vivi e no secretário de Meio Ambiente. Então, Vivi, fica o recado aí para as pessoas continuarem contribuindo, né? Sim, eu peço a colaboração de todos os cidadãos, todos os municípios, porque sem eles, sem vocês, a gente não consegue colocar o projeto pela frente, né? Vocês são uma ferramenta para a nossa fiscalização. Olha, Tony tá dando o recado. Se tiver estressado, Tony, já sabe, né? Dá uma amassadinha assim, garrafa PET que resolve. Tchau. Tá bom, é um bom exercício, Nina. Obrigado. E a seguir, o mês de julho foi o mais seco dos últimos anos aqui na região. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. E vamos saber também se vai continuar esse tempo seco ou não. E tem um exemplo que vem lá de Mongaguá, uma senhora que resolveu realizar o sonho de fazer um curso profissionalizante quase aos 70 anos de idade. Até já.
Para acelerar o coração do seu pai, o Praia Mar trouxe o espaço Velocidade. Exposição de carros e um simulador de Fórmula V, de 9 a 13 de agosto. Trouxe também o piloto Wilson Fittipaldi para um bate-papo especial no lounge no dia 9. E um salão cheio de estilo, para deixar seu pai ainda mais fashion. Mas o troféu é com você. Um presente Praia Mar para acelerar ainda mais o coração do seu campeão. Dia dos Pais Praia Mar. É muita emoção na pista. Primeiro Festival Food Truck Auto Shopping Praia Grande. Mais de 20 trucks com o melhor da gastronomia gourmet. Música ao vivo, Espaço Kids. De 3 a 6 de agosto, das 14 às 22 horas. Isso tudo no maior shopping de carros da Baixada Santista. Avenida Ayrton Senna 611, Praia Grande. Eu sou a Grace e quero convidar todos vocês para assistirem Terça Insana. Grace Genoucas recebe dia 5 de agosto, Teatro Coliseu em Santos. Onde eu recebo convidados e vocês com muito bom humor. Olá, daqui a pouquinho a gente tem aquele encontro no Tribuna Esporte. O programa de hoje é especial, isso mesmo. Exatamente hoje, faz 25 anos da conquista da medalha de ouro do santista Rogério Sampaio nas Olimpíadas de Barcelona em 1992. Você vai relembrar essa história emocionante. Muitos ídolos do esporte mandaram recado e tem também as notícias do Santos. Tudo isso logo após o Jornal da Tribuna, primeira edição. Eu espero você. Você lembra qual foi o último dia que choveu aqui na região? Pois é, tá difícil de lembrar, né? Uma coisa é certa, o mês de julho, que terminou ontem, foi o mais seco dos últimos 24 anos. Faz pelo menos 2 semanas que a única água que dá as caras por aqui é a do mar. As árvores e plantas estão sequinhas, sentindo falta de uma nobre companheira, a chuva. Há aproximadamente uns 30 dias já, né? Faz tempo, né? Faz. Quase um mês sem cair uma gota de água do céu. O mês de julho deste ano quis mesmo ser protagonista. Há 24 anos que a gente não tinha o mês de julho tão seco. Só que isso já está afetando a rotina de algumas pessoas. Edna está de férias e aproveitando para caminhar todos os dias. Mas a gerente de loja diz que o tempo seco atrapalha. Tá difícil de respirar. Ó, a caminhada antes, você já um pouquinho de que eu andei, você não estava suando tanto, né? Agora você está sentindo falta o ar, né? Tá seco. Para o seu Fernando, que já passou dos 60, a coisa fica pior ainda. A minha faixa de idade a gente sente mais, que a gente já está um pouquinho cansado. Vocês são jovens, não tem problema nenhum, mas os velhinhos sentem. A única que não reclamou foi a Araci. A cozinheira de Araçatuba está de férias aqui no litoral. Aí, não chover é tudo que ela queria para curtir a praia. Foi abençoado. Foi muito bom. Agora, para vocês, eu não sei, né? O significado sem chuva aqui. Tempo bom para pegar praia ou não, o fato é que a chuva precisa quebrar o jejum. Aí fica a pergunta: quando será que o tempo muda e a gente vai ver mais uma vez a cara do inverno com tudo que ele tem direito, mesmo que seja por pouco tempo? Bom, agora a gente vai falar desse tempo seco aí, como a gente viu, o agosto aí, o julho mais seco dos últimos 24 anos. E para falar sobre o tempo, ela está de volta, Janaína Rony. Como foi de férias nesse tempo seco aí, Janaína? Ai, foi ótimo, viu? Muito bem, então vamos falar do tempo então. Vai continuar? Ajudou, graças a Deus. Sim, claro. Tivemos assim pouco frio, podemos dizer, né? Sim. Nesse mês de julho também. Foi ótimo. Não choveu tanto, enfim, vai continuar a gente assim, pelo menos até quinta-feira, quando está prevista aí a chegada de uma frente fria. Essa frente fria, ela vai passar pelo oceano e não vai provocar tanta mudança assim brusca aqui na nossa região, não. Deve chover assim na quinta um pouquinho, na sexta-feira. Os ventos também devem ventar bastante, rajadas de até 40 km por hora aproximadamente. O mar na sexta-feira fica agitado, com ondas de até 2,5 metros próximo à costa. Temos previsão inclusive de ressaca forte, principalmente na hora do almoço, entre meio-dia e 1 da tarde, na sexta-feira. E as temperaturas, como é que vai ter muita oscilação ou não? Então,
Até a frente fria chegar, esse calor continua, né? Temperaturas agradáveis, à noite principalmente, hoje à noite pode fazer 18 graus, amanhã à noite deve fazer 22, 23, e aí na quinta também a temperatura fica agradável, 26 graus, e aí na sexta-feira, aí sim, a temperatura cai por conta aí de uma massa de ar frio que vem atrás dessa frente fria. Quando a frente fria passar, a temperatura até que não cai tanto, mas na sexta-feira deve cair, pode fazer 15, 16 graus mais no fim do dia. E aí, no fim de semana, o tempo já aí deve melhorar. Então, nós vamos ter um pouquinho mais de instabilidade aí para o fim da semana. E esse calor todo que a gente está vivenciando aí nesse mês de julho deve amenizar um pouco, Tony. Ok, Janaína. Mas vamos ver agora mais detalhes da previsão para hoje, então, em toda a região? Hoje à tarde o sol aparece entre nuvens, as temperaturas ficam mais elevadas devido a uma massa de ar seco, não deve chover sobre a região. A máxima deve chegar aos 27 graus em Bertioga, o mar fica calmo nas praias com ondas de nem meio metro. Em Santos a temperatura alcança 29 graus. Em São Vicente faz 28 graus nesta tarde, aqui os ventos predominam de noroeste e deixam o ar mais seco. Em Praia Grande deve fazer 27. Em Mongaguá, os termômetros podem marcar agora à tarde também 27 graus, o sol aparece entre nuvens. Em Itanhaém deve fazer 19 graus à noite. Em Peruíbe, a máxima para hoje é de 28. À noite, os termômetros devem marcar 19 graus. No Vale do Ribeira, o sol aparece entre nuvens também. As temperaturas ficam elevadas. A máxima deve atingir 28 graus em Iguape e em Ilha Comprida. E seguindo para Cajati, os ventos de noroeste deixam a temperatura chegar aos 27 graus hoje. E uma das mais novas alunas do curso de turismo receptivo da ETEC lá de Mongaguá é, na verdade, uma das mais experientes. Os colegas bem que poderiam ser netos dela, mas eles consideram Ivone uma fonte de inspiração. Essa prova de que idade não é desculpa para correr atrás dos sonhos, você vê na reportagem do Fábio Garcês e do Fernando Esquilo. Essa aí é Dona Ivone. Aos 69 anos de idade, ela trabalha em Praia Grande como auxiliar de enfermagem. Determinada a realizar um sonho antigo, Dona Ivone resolveu voltar aos estudos e foi aprovada no curso técnico em turismo receptivo. Nem acreditei que eu tinha passado. Eu não acreditei mesmo, fiquei assim, será que sou eu mesmo? Aí vim aqui ver, fazer a matrícula e era eu mesmo. Para ela, a realização de um desejo, porque quando era mais jovem tinha vários empregos e precisava sustentar a família. Eu saía da Santa Casa e ia para a Sociedade de Chofer. Saía da Sociedade de Chofer e ia para o Pronto-Socorro do Coração. E assim eu ia, eu dormia no ônibus quando dava. Dona Ivone, a senhora tinha um sonho de trabalhar com turismo. Aí a senhora resolveu voltar aos estudos. Resolvi voltar aos estudos agora, porque agora já tem mais tempo, só tenho um emprego, então agora dá para estudar. Ela é sempre uma das primeiras a chegar na sala de aula. Garra que recebeu a admiração e o respeito dos colegas de classe. É muito interessante, importante, né? Porque mostra que para ter conhecimento e aprender novas coisas não tem idade, não precisa de idade. Tem conhecimento, ela corre atrás e isso eu acho que é o mais importante. Como ela é como colega de classe, companheira aqui? Ah, ela é maravilhosa também, como todos falaram, né? Ela é uma boa pessoa, ela se interage bastante com a sala, ela gosta de aprender, ela veio aqui com a determinação e eu acho que ela vai longe com tudo que ela quer. Os professores e coordenadores dizem que ter uma aluna como a Dona Ivone é uma inspiração e um exemplo para os jovens. Com o espírito de vida dela, né? Com a vontade de vir à escola, de fazer um curso, isso não tem preço para a gente, professor, né? Para nós que trabalhamos aí na questão do ensino técnico, né? Na atividade turística, especificamente falando do nosso eixo tecnológico,
né, também não tem idade para que ela consiga trabalhar. Até com grupos, por exemplo, de melhor idade, né, dando guiamento, a monitoria, né, o monitoramento de grupos nos pontos turísticos aqui de nossa região. Isso é interessantíssimo. Tem que valorizar, tem que usar como exemplo e tem que abrir os olhos, porque a Dona Ivone sai daqui e eu falo para você que ela vai para o mercado de trabalho. Pela dedicação, pela responsabilidade, né, que ela já traz enquanto profissional, enquanto pessoa. Às vezes o adolescente sai daqui e ele não tem essa visão. Ele vai ficar aí, às vezes, fora do mercado, a Dona Ivone vai se empregar. Se depender da Dona Ivone, dedicação e força de vontade não vão faltar. Ela acredita que a idade não é obstáculo para fazer qualquer coisa na vida. Tem que ir em frente. Não pode ficar pensando que nunca mais vai fazer nada por causa da idade. A idade não atrapalha nada. Dona Ivone, com a senhora assim formada aqui um ano e pouco, por que a senhora trabalha com turismo? Vai ser um sonho realizado? Se eu conseguir trabalhar, sim. Eu acho que eu vou conseguir. Porque a gente tem que ter força de vontade e ir atrás, né? Muito empolgante. Tem que mostrar que para aprender, para ter mais conhecimento, não tem idade. Tem que sempre estar mais na ativa. A gente espera mais e mais idosos assim, dessa idade com a gente aqui. Em instantes, os preparativos para a Ação do Coração que acontece amanhã na Praça Mauá. Macro Agosto da Economia, um mês inteiro de ofertas imperdíveis. Confira! Cerveja Mistel 600ml, 4,19. Linguiça Toscana Aurora, 5 kg, 9,58 kg. Açúcar refinado Alto Alegre, 1 kg, 1,73. Macro, o seu melhor parceiro. Beba com moderação. Pense no tempo. Quantos sonhos cabem em um segundo? Onde você quer estar daqui 10 anos? O tempo é uma experiência única, que não volta. O tempo não é igual para todos. Ele é seu. O que importa é o que você faz com ele. Viva o seu tempo. Unaerp. Consulte sobre provas agendadas. Inscreva-se. Quem é net tá com tudo, é o maior na banda larga. Tem ultra velocidade garantindo a parada. Multitele. Assine 35 mega por R$30 ao mês no Combo Multi. É Multitele. Hoje, depois do Jornal Nacional, o pai de Caio e Heleninha está de volta ao Brasil e com namorada tiracolo. Vocês estão hospedados aonde? Aqui, claro. A força do querer. Em seguida... Tá aí ainda? Para de chegar, gente. Segundo episódio de Sob Pressão. E ainda, Vitor não aceita perder Alice. São os papéis da separação, Vitor. Você não pode rasgar. Os dias eram assim. A gente volta a falar da manifestação dos caminhoneiros que bloquearam uma faixa de acesso ao porto pelo viaduto da Lemoa, e a Marcela Pierotti está lá acompanhando tudo. Como é que está o congestionamento agora para quem vem em direção a Santos, Marcela? Oi, Tony. Olha, a gente tem imagens desse congestionamento. O nosso diretor Marcelo Junqueira vai colocar agora para vocês ao vivo das câmeras da concessionária responsável pelo sistema Anchieta Imigrantes. Nesse momento são 2 quilômetros de congestionamento do Casqueiro em Cubatão até a Lemoa, onde a gente está agora, né? No viaduto da Lemoa, onde está acontecendo essa manifestação. E agora a gente mostra para vocês ao vivo aqui a saída, né? A chegada nos terminais do viaduto da Lemoa, os caminhões que estão passando por aqui. Como vocês podem ver, o lado, né, a pista da esquerda está liberada, todo mundo segue normalmente, continua assim como em toda a manhã. E a pista da direita, aí sim, ela está bloqueada desde as 6h30 da manhã, quando esse protesto começou. Por enquanto, tudo pacífico por aqui, sem nenhuma confusão, apenas os caminhoneiros querem chamar a atenção para o movimento deles. Tony. Isso é o mais importante, Marcela, fazer sem atrapalhar a vida dos outros. E já está quase tudo pronto para a Ação do Coração, que acontece amanhã na Praça Mauá, em Santos. As cidades da região se mobilizaram, não só para fazer corações de pano, mas também para doar alimentos que vão ser doados para entidades carentes.
Aqui chegam os corações e, claro, os alimentos que são doados. O povo santista, principalmente, é solidário. Então, com essa ação do coração, acho que você fica mais sensibilizado e tem um retorno maior. Os corações de pano chegam aos montes aqui no Fundo Social de Solidariedade de Santos. A meta é ultrapassar o número do ano passado, que foi de 135 mil corações. E pelo que a gente está vendo aqui, a quantidade... Com certeza isso não vai ser difícil, não. Pelo menos é isso que todo ano a organização espera. A Praça Mauá é coberta por corações feitos por crianças, adultos e idosos e de várias partes da Baixada Santista, Vale do Ribeira e até outras cidades do estado. O objetivo não é apenas reunir corações coloridos. Aqui, cada coração representa uma doação de alimentos, roupas e brinquedos. Até agora, eles já receberam mais de 8 toneladas de alimentos vindos de várias partes da região. Até amanhã ainda estamos recebendo esses alimentos que ficarão parte no Fundo Social de Solidariedade de Santos. Muitos também vão para o Vale do Ribeira, né? As cidades que participaram da campanha. Então, uma grande corrente aí de solidariedade e de amor. O tema desta 6ª edição da Ação do Coração é a saúde. Quem for amanhã até a Praça Mauá vai poder fazer exames rápidos e receber orientações para manter a saúde em ordem. A saúde do coração lembra que a gente tem que cuidar do músculo coração, e aí hábitos e cuidados de saúde. Lembra da importância da gente perdoar, porque o coração que não perdoa, ele adoece. Está dado o recado e a Ação do Coração começa a partir das 11 horas da manhã na Praça Mauá, em Santos. Por causa desse evento, algumas ruas do centro vão estar interditadas. Por isso, você, motorista, deve ficar atento nesse período, tá? Terminou o Jornal da Tribuna, mas na internet você pode rever essas reportagens e conferir todas as informações da Baixada Santista, do Vale do Ribeira. É só dar uma espiadinha lá no g1.com.br/Santos. Vem aí Vanessa Faro com as notícias do esporte. Uma ótima tarde para você e até amanhã.